Neste vídeo, você vai aprender a fazer o lançamento do seu imposto de renda, baseado na planilha de investimento em ações e criptomoedas Excel em vídeo. Uma coisa que você precisa saber é que para eu fazer o imposto de renda de 2022, eu já tive que fazer todos os lançamentos de todas as minhas compras e vendas de ativos e dos rendimentos que esses ativos me proporcionaram na planilha. Então, eu fiz isso mensalmente com as minhas movimentações e por isso a planilha hoje pode me ajudar no preenchimento do imposto de renda. Ela me ajuda na agilidade na hora de fazer esse preenchimento. Então vamos lá. A primeira coisa é vir aqui na guia padrões e mudar o ano base para 2021, que é o ano passado, né? E depois você tem que vir aqui no botão atualizar tudo e clicar para atualizar todos os dados da planilha. Vamos começar com os proventos. Eu vou selecionar aqui o ano de 2021, vou selecionar aqui dividendos. Após realizar essa seleção aqui, nós podemos começar a preencher o nosso imposto de renda. Eu já fiz o preenchimento de todos os meus ativos, deixei apenas um para exemplificar aqui no vídeo. Para poder exemplificar no vídeo aqui, eu deixei para lançar os meus dividendos pagos pela Ripple em 2021. Então, ela me pagou R$ 60,03. Quando nós falamos aqui de dividendos da parte de ações, é necessário pegar o CNPJ da empresa. Então, no caso, eu vou deixar esse link aqui do site Real Valor, que tem o CNPJ de todas as ações. Então, eu já tinha deixado aqui o Ripple, né? Apenas copiar o CNPJ aqui e vou fazer o meu lançamento. Então, vou clicar aqui em Novo, e aí aqui a opção dos dividendos é 9, lucros e dividendos recebidos, titular aqui, e vou colocar aqui o CNPJ, a Ripple aqui, e vou colocar o valor. Então, o valor que nós vemos aqui é 60,03. 60,03. E ok, pronto, eu já lancei. Então, basicamente, você tem que fazer isso para todos os seus dividendos recebidos. Você seleciona um por um aqui e vai fazendo o lançamento. Tem que pegar o CNPJ, o nome certinho para poder cadastrar lá, mas lembrando que os valores você não vai precisar ficar procurando lá no SEI, não vai ficar pegando vários relatórios de vários lugares. Você apenas vem aqui e vai filtrando os registros que você realizou ao longo do ano. Agora nós vamos ver como é feito o lançamento de juros sobre o capital próprio. Selecionei aqui para exemplificação o Banco do Brasil, lembrando que eu já lancei todos os meus outros juros sobre o capital próprio, deixei apenas um para exemplo, e a mesma coisa, nós temos que vir aqui no site, colocar aqui BBAS3, né, catar o CNPJ, da mesma maneira que a gente fez. Aqui o juro sobre o capital próprio é dentro de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, e a opção é a opção número 10. Então, vou clicar aqui novo, vou selecionar aqui o 10, vou colocar aqui o titular, o CNPJ, ele já me trouxe aqui o Banco do Brasil, e no caso aqui vamos ver o valor, R$ 19,56. 19,56. Pronto. Então, basta você vir aqui e selecionar um por um dos seus ativos e fazer a mesma coisa. Lembrando que todo o acumulativo, por exemplo, aqui, o Bradesco, ele paga mensalmente. Então, em vez de eu ter que procurar lá e ver 12 lançamentos, como eu já lancei na planilha, ele aparece aqui para mim a soma do ano inteiro que eu já realizei. Após termos lançados os nossos dividendos e os nossos juros sobre capital próprios, nós temos que lançar os nossos bens e direitos, ou seja, a quantidade de ativos que nós temos. Eu já lancei aqui a maioria dos meus ativos, deixei novamente um para exemplificação. Então, quando se trata de ações, nós temos aqui o grupo 3, código 1 para lançamento. Então, vou clicar aqui em novo, e aqui na planilha, basta nós virmos aqui em Imposto de Renda Pessoa Física Ativos, lembrando que a gente já mudou o ano lá em padrões para 2021, então ele me traz a situação como estava no final do ano de 2021. Esse filtro aqui, carteira final, ele tem que ser sempre sim, tá? Esse filtro tem que estar filtrado como sim, e aqui ele já vai trazer a nossa lista de ativos com o valor que nós investimos, quantidade de ações, preço médio, assim por diante, e aqui ele já traz o texto para nós colocarmos. Então, para o exemplo aqui, eu separei a Grendene, ok? GRND3. Então, da mesma maneira, eu vou vir aqui nesse site, vou colocar aqui GRND3. Então, ele já me trouxe aqui o CNPJ, eu vou copiar
e vou fazer o lançamento aqui. Então, o grupo é 3 participações societárias e aqui 1 ações inclusivas listadas em bolsa. Titular, aqui deixei em Brasil mesmo, o CNPJ aqui da Grendene e o texto que nós temos aqui, ó. Grendene, ok. Então, Grendene foram compradas 5 unidades, no valor total de 45,44, ok. E só colocar esse valor aqui, então, 45,44. Ah, mas eu compro, por exemplo, a Grendene em 2 corretoras diferentes. Não precisa fazer esse lançamento em 2 corretoras, fazer 2 lançamentos, um para cada corretora, porque aqui a gente coloca o CNPJ da empresa, ok? Apenas quando é uma ETF. Quando é um ETF, aí ele é um pouco diferente, eu já mostro ali. Só que quando é o ETF, tem que ser colocado o CNPJ da corretora que você comprou. Por exemplo, eu tenho o ETF Gold 11, se eu não me engano, na Clear e no Banco Inter. Então eu tive que fazer o lançamento aqui com o CNPJ da Clear, a quantidade que eu tenho na Clear, e com o CNPJ do Inter, a quantidade que eu tenho no Inter, ok? Então, quando é um ETF, aí aqui é a opção 7, o código 9, e aqui, conforme eu falei, ó, eu coloquei Gold 11, Clear, 9 unidades, coloquei o CNPJ da Clear, e aqui Gold 11, Inter, 1 unidade, e o CNPJ do Inter. E para você lançar as suas vendas, é necessário você vir aqui no Imposto de Renda Pessoa Física Vendas, lembrando que esse primeiro filtro aqui também nesta página tem que estar sim, tá? E aqui ele me trouxe a venda que eu tive nesse ano. Então, no ano de 2021, eu tive apenas uma única venda no qual eu tive prejuízo. Eu não vou mostrar lá na parte do programa do imposto de renda, porque aí quando é prejuízo você lança de uma maneira, quando é lucro você lança de outra. Então eu não vou fazer isso, ok? Isso daí você pode, como vai ser um detalhamento maior, você pode procurar isso na internet. Talvez eu já deixe até alguma coisa ali na descrição, mas só para você ver que é aqui o imposto de renda, pessoa física, vendas. E da mesma maneira, você pode filtrar aqui por exchange e aqui ele vai aparecer a lista já das suas vendas que foram realizadas, seja com prejuízo ou com lucro. Uma observação: quando é com prejuízo, é necessário você colocar isso dentro do mês específico que você teve prejuízo. Eu quero agora, na próxima versão da planilha, trazer aqui essa questão do mês, ou trazer aqui na própria tabela aqui o mês, para ficar mais fácil. Mas hoje, por exemplo, se eu tenho um prejuízo, eu tenho que vir aqui na carteira, filtrar essa venda aqui na carteira, filtro ativo, vejo os que estão vendidos, né, e vejo aqui pela data da venda quando que foi o mês. Então, atualmente, ele está sendo feito assim, mas na próxima versão da planilha que já está em andamento, ele vai sair com essa melhoria e vai ser também para inserir mais tipos de investimento, não apenas em ações e criptomoedas, como todos os outros tipos de investimento.